Então, começaram a surgir indícios de que Fernando Collor tivesse, através do seu tesoureiro de campanha, chamado Paulo César Farias, um grande esquema de corrupção em que ele ganhava propina para fazer certas medidas dentro do seu governo e que viria já de algo dentro de um esquema de caixa 2 da sua eleição. Como funciona isso? Vocês sabem que alguém que vai concorrer a uma eleição pode receber doações para a sua campanha. Contudo, quando se trata de doações para a campanha, essas doações têm que ser utilizadas na campanha, ou elas têm que ser devolvidas. No caso de um caixa 2, o que pode acontecer, e é extremamente legal, é que esse dinheiro vá para doações de campanha, mas ele não seja gasto com a campanha, e ele depois fique com outra destinação, ou até mesmo, como era acusado aqui, para o próprio candidato e seu uso pessoal, o que é totalmente legal. Então, começaria desde a campanha um esquema de caixa 2, e depois isso teria crescido para um esquema de propina, em que para fazer atos como presidente da República, Collor estivesse ganhando dinheiro de corrupção. Bom, criou-se uma CPI, né, uma investigação do Legislativo para verificar essas questões, e a CPI começou a apontar que haviam sim indícios de que estivesse acontecendo esses atos ilícitos. E isso ganha ainda mais força quando o irmão do Collor vai à revista Veja e dá uma entrevista em que ele confirma esses atos de corrupção. Aí a população toda começa a se voltar contra o Collor e a exigir o impeachment. Collor, no último ato, ainda pede para a população que vestisse a camisa, roupas com a cor da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e fosse para as ruas defender o mandato dele. O que se mostra sem resultado, porque as pessoas fizeram ao contrário. Quem foi para a rua vestiu preto, são os famosos cara pintadas, e foram lá exigir o impeachment do presidente. Iniciou-se o processo de impeachment, o processo de impeachment foi aceito pela Câmara dos Deputados, e quando ele foi efetivamente para ser julgado, o processo de impeachment no Senado, Collor, tentando escapar desse processo, acaba renunciando. Então, perdeu-se o objetivo principal do impeachment, que é retirar um presidente da República, já que o Collor propriamente tinha renunciado. Contudo, o processo continuou, porque outra punição do impeachment, segundo nossa Constituição, é a perda durante 8 anos dos direitos políticos. Quer dizer, o presidente que recebe o impeachment pode receber como pena exatamente o seu impedimento de se candidatar a outro cargo eleitoral. Por isso, o processo continuou acontecendo e, ao final, realmente Collor foi punido com o impedimento de, por durante 8 anos, não poder se candidatar, a perda durante 8 anos dos seus direitos políticos. Bom, a questão do Collor fica aqui. Como ele renuncia, vai assumir o vice dele. Quem era ele? O presidente Itamar Franco. Muito bem. O presidente Itamar Franco era conhecido dentro de Minas Gerais, político que saiu ali do Reduto Mineiro. Ele foi chamado para o Collor exatamente para contrabalancear essa visão liberal do Collor. O Itamar tinha uma visão muito mais nacional desenvolvimentista. Então eles não concordavam ideologicamente exatamente com os rumos da política do país. E quando começou os indícios de que haveria impeachment, o Itamar Franco se colocou numa postura muito neutra. Ele inclusive pediu para se desfiliar do Partido da Reconstrução Nacional, voltou para o seu partido de origem, o PMDB, e esperou quieto, discreto, o final do desenrolar dessa questão. Quando o impeachment é aceito, Collor é afastado e aí Itamar assume o governo. E quando o Collor renuncia, aí o Itamar então tem efetivado o seu mandato, a continuação como presidente até o final do mandato que inicialmente era do Collor. Muito bem. Então, Collor sai do governo e Itamar assume a presidência do país, e aí ele vai colocar em prática um outro plano econômico para resolver o grande problema da questão do Brasil, que era a inflação, né? Foi perguntado na época
quais são os objetivos, quais são os problemas que o Brasil tem que resolver? E aí foi respondido, ele tem que resolver 3 problemas. A inflação e a inflação. Muito bem. E aí o Itamar Franco começa a nomear ministros da economia e ele muda bastante os ministros da economia até chegar no nome de Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente seria presidente da República, a gente vai ver isso também. Fernando Henrique Cardoso monta uma equipe econômica de técnicos bastante competentes. E eles vão dar início à construção, então, do chamado Plano Real. O Plano Real, ele não pensava, diferente do Plano Collor, em fazer medidas drásticas na economia. Mas, ao contrário, medidas que fossem indo gradualmente no sentido de acabar com a inflação. Basicamente, o Plano Real observava como importante equilibrar as contas públicas para que o governo federal parasse de imprimir moeda sem lastro, né, sem uma riqueza correspondente que justificasse a impressão de novas moedas. O governo federal fazia isso apenas para pagar suas dívidas, quer dizer, era necessário um controle dos gastos fiscais, um controle dos gastos do governo para ele parar de imprimir moeda, e porque toda vez que se imprime moeda, a tendência é que o dinheiro se desvalorize. Há mais dinheiro circulando, a quantidade de riqueza é igual, então há uma tendência de que o dinheiro ele perca o seu valor, e quando o dinheiro perde seu valor, significa que as mercadorias sobem, o preço sobe, o que é inflação. Então, um equilíbrio das contas públicas, um equilíbrio fiscal foi algo importante aqui para o Plano Real, conseguido com uma questão de responsabilidade fiscal ali dos gestores públicos e também com a privatização de estatais, o que gerou caixa, o que gerou dinheiro para o governo e não fez necessária a impressão tão grande de moedas. Além disso, o Plano Real criou a chamada URV, Unidade Real de Valor, que era um preço que era uma, vamos colocar assim, como uma moeda fictícia. A URV valia um tanto em cruzados novos. A questão é que quando uma mercadoria passava a valer em URV, por exemplo, a mercadoria custa 2 URVs, e isso, hipoteticamente falando, equivale a 4.000 cruzados novos. Vamos dizer que a URV estava custando 2.000 cruzados novos. Todo dia, a URV tinha o seu valor corrigido em cruzados novos. Quer dizer, o valor da URV aumentava, mas a mercadoria só podia aumentar o seu preço de acordo com a correção da URV. Ela tinha que continuar valendo 2 URVs ao longo de todo o plano. Se ela valesse mais, a população ia perceber que havia ali um aumento a mais do que a inflação. Então isso dava um grau de confiabilidade para as pessoas, para entender e não ficar perdida nesse aumento disparado dos preços. No entanto, ela não congelava os preços, porque a URV era corrigida todo dia. Bom, depois a URV foi retirada e uma URV passou a valer o valor da nova moeda, o real. E as pessoas já não estavam mais acostumadas a corrigir o valor em URVs, apenas em cruzados novos. Quando a URV passou a valer R$1, isso acabou com aquilo que se chama de inflação inercial. Quer dizer, as pessoas aumentam os preços porque estão acostumadas a sempre aumentar os preços e continuam aumentando os preços. Em URV, elas não estavam mais acostumadas a aumentar os preços simplesmente por aumentar, porque sempre aumenta. Em URV, elas estavam acostumadas a ver que o preço não aumentava. O preço só era corrigido em cruzados novos. Então isso realmente fez uma grande contribuição para acabar com a inflação inercial e você ter mais uma tendência de queda da inflação. E a inflação realmente diminuiu enormemente com o Plano Real. Além disso, o Plano Real também teve uma política cambial para não deixar o real se desvalorizar de forma grande em relação ao dólar, o que também poderia gerar inflação. E aí era uma política do Banco Central de equilibrar, toda vez que o dólar subia muito, vender dólar, botar mais dólar, ofertar mais dólar para que o valor do dólar caísse e também equilibrasse a inflação. Então, o controle fiscal, o controle cambial e o controle da inflação inercial, com essa questão da URV e com a questão do Plano Real, realmente foram importantíssimas e conseguiram
controlar a inflação no Brasil. Depois do controle da inflação, você tem um aumento do poder de compra bastante considerável da população brasileira. E isso leva, então, que o candidato, que o ministro da Economia, responsável por criar esse plano real, junto, obviamente, com o presidente Itamar, não podemos tirar o mérito do Itamar, se candidatasse à presidência da República e saísse vitorioso, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, passa a ser presidente do Brasil. Mas isso é uma questão para a próxima aula. Muito bem, obrigado, espero que vocês tenham entendido.